Que é essa tal de macaxeira na cabaça? Sou o chefe Enzo Martim, eu sou especialista em cozinha ancestral, sou cozinheiro há muitos anos e eu sou apaixonado por fermentação. Fermento muito, fermento qualquer coisa praticamente. E já acertei e errei muito, isso faz parte. Mas esse é uma, uma arte que eu gosto de fazer, essa fermentação na cabaça, que na verdade ela é simples, porém trabalhosa. Simples porque ela é fácil, mas ela é trabalhosa, porque você tem que ter a cabaça, você tem que limpar ela, lixar ela, revestir com cera de abelha e aí colocar a macaxeira já ralada dentro dela para fermentar. E o mais legal é que nessa técnica você pode utilizar para outras fermentações, não só macaxeira. Então dá para fazer kimchi, dá para fazer cogumelo fermentado, dá para fazer realmente muitas coisas, porque a cozinha não tem limites. Existe sempre uma base daquilo que foi feito antes, e a gente pode aprender, economizar um tempo nos testes, digamos assim, mas tem uma hora que você tem que pôr a mão na massa. Isso não tem como. A gente fica bom fazendo. Então eu brinco que para fermentar, no começo, tá tudo errado. Parece que não vai dar certo. Mas depois de um tempo, tudo começa a fluir. De certa forma, é como se o ambiente ficasse aí com as bactérias no ar, como dizem isso na produção de queijo, de outras coisas. Mas também eu sinto que nós evoluímos nossa confiança, nosso trato, e o alimento responde. Então a fermentação começa a fluir. Mas claro que existem regras, não é simplesmente o acaso, como supostamente algumas pessoas dizem que era feito antigamente. Porque em outros estudos diz que não, que eles sabiam o que estavam fazendo e aprenderam com a própria natureza como fermentar. Mas isso é uma outra história. Confere aí o vídeo. Olá, então hoje eu vou abrir aqui essa cuia, né, ou cabaça. Tem uns dias fermentando aqui essa macaxeira, né? Deixei 3 dias. E ela está fermentada já, com certeza. Vou abrir ela agora. Eu vou fazer um preparo com ela, que pode ser feito de outras técnicas também, mas eu vou fazer um preparo de uma pizza de forno, tá? Que na verdade é a base de fazer uma tapioca, que a gente chama de tapiroots, né? Só que tapiroots fermentada. Então, não, mas eu vou tirar ela daqui, vou colocar aqui no bowl, vou pôr sal, vou pôr um óleo de patois, que eu também gosto, mas pode ser azeite. Pôr pimenta, açafrão da terra, um pouquinho de folhas de curry, que é um tempero básico meu assim, mas você pode usar outro, tá? Vou misturar e vou dar uma pré-fritadinha dela na frigideira. Então se fosse fazer uma tapioca, você só faz na frigideira, pode servir ela aberta, pode rechear e fechar, mas eu vou fazer ela aberta na frigideira maior, os dois lados, e eu vou colocar numa pedra, vou fazer a cobertura dela e vou pôr no forno para assar. Mas como eu vou fazer a pizza mais à noite, agora eu vou só dar uma pré fritadinha nela assim, para ela já ganhar o formato, e aí eu vou colocar na pedra e à noite que eu vou assar ela, tá? Então é importante fazer isso, de dar uma pré-fritada nela, porque como ela tem uma massa que não tem liga, ela vai formar liga com calor. Então, se você colocar numa pedra direto, a pedra tem que estar muito quente, e é difícil virar ela, né? Se for na pedra ou se for numa forma. Então, a dica para fazer a pizza é que você dê uma pré-fritada dela na frigideira, que girando ela é mais fácil, né? Bora lá? Ó. Já tá bom. Ela tá aqui, perfeita. Como eu falei, o mais importante nesse caso, além de ser bem selado a cuia, né? Ela tem que ficar isolada de mosquito. Então o que eu fiz? Para garantir que o mosquito não entre, né? Para eu não precisar fechar ela com a cera, eu coloquei ela dentro de uma caixa térmica com tampa, né? Isso tira o oxigênio,
mas não é um problema se for uma fermentação de 3 dias. Se for muitos dias pode ser um problema, que ela precisa ter uma troca gasosa. Mas deu certinho aqui, tá? Na aldeia eu fazia sem nada, mas se deixar mais que 3, 4 dias pode começar a vir mosquito. Então tem que ter esse cuidado. Eu vou só virar ela aqui, ó. Cuidado ao raspar ela, para não raspar muito da cera, né? Bom, para quem for fazer a própria cuia, né, que é uma experiência muito legal, eu recomendo, tá? Não é obrigatório, mas depois de usar, lava com água, lava bem com água, passa um pouco de álcool para desinfetar mesmo e deixa no sol de ponta cabeça para ela secar. Não pode deixar muito tempo no sol, senão ela derrete. Mas é importante que ela seque, porque a ideia é preservar a cera, tá? Para que a gente possa usar mais de uma vez, senão fica uma vez só. Ela tá assim, ó. Bom, agora eu vou temperar, né? Aquele salzinho básico, uma pimentinha, açafrão, um curryzinho, e um óleo de patauá. Bom, antes de eu mexer, eu vou falar uma coisa sobre temperos. Eu sou uma pessoa que evita usar muito tempero. Eu gosto de usar pouco tempero, porque eu acho que quando você usa muito tempero é porque ou você está fazendo uma cozinha medicinal igual a indiana, né, a cozinha ayurvédica, por exemplo, ou porque você está querendo corrigir um gosto que está ruim, né? O tempero, de forma geral, especialmente na cozinha europeia, ele vem para suprir os alimentos estragados, né? Então a cozinha indígena não tem tempero. Por quê? Porque é tudo fresco, né? Nem sal originalmente tinha. Tudo era fresco. Ervas são medicinas. Então se você olhar para a cozinha ayurvédica, ou que seja a chinesa, a japonesa, você vai ver que os temperos eles têm uma propriedade medicinal, né? O que é diferente do tempero para corrigir sabor. Hoje nós vivemos uma questão de paladar, que o nosso paladar é muito poluído pelo excesso de sal de baixa qualidade, excesso de açúcar de baixa qualidade, né? Então o nosso paladar ele perdeu a sensibilidade natural dele, consequentemente a gente precisa de muito tempero. E como é um alimento que não é orgânico, a carne que não é orgânica, não é natural, não é mais de caça, não tem sabor verdadeiro, e nós infelizmente tivemos uma educação com muito sal e muito açúcar desde muito novo, o nosso paladar não sabe mais reconhecer um sabor verdadeiro. Então, como eu passei por algumas dietas e passei muito tempo trabalhando com pessoas em dietas, né, nas aldeias, eu aprendi a tirar os temperos e sentir o verdadeiro sabor dos alimentos. Então, os temperos que eu uso aqui são temperos estrategicamente colocados, né? É um sal marinho de Mossoró, que é o que eu tenho usado bastante ultimamente, que o sal tem uma propriedade importante. O açafrão da terra do Acre, porque ele é um conservante, né? Porque ele é um antioxidante e é um antibiótico, anti-inflamatório natural. Então eu uso como medicina para que eu coma todos os dias. Pimenta do reino branca, pimenta do reino rosa, elas também são boas como antioxidantes. E toda pimenta tem um pouco de uma função contra parasitas, né? Então eu acho legal ter. E a pimenta tem uma coisa legal também, que ela acende o nosso fogo gástrico, ela dá um pouco de fome, então ela faz com que o nosso processo digestivo seja mais acelerado. O caso do patauá é um óleo de excelente qualidade, que aguenta alta temperatura, extremamente medicinal, bom para a pele, para o cabelo, para o nosso funcionamento, né? Então eu gosto de usar os óleos nativos brasileiros, né? Muito mais do que eu gosto de usar azeite. E a folha de curry, esse aqui é meu xodó, que na verdade eu ganhei uma árvore de curry, né, de folhas de curry. Eu ganhei uma árvore alguns anos atrás de uma queridíssima amiga chefe de cozinha, que Deus a tenha por sinal, mas uma grande amiga, queridíssima, grande mestra,
grande mestra, me ensinou muito, mais velha que eu. E ela me deu essa árvore e a folha de curry é muito saboroso, muito cheiroso, então virou uma das ervas que eu mais uso na cozinha. Tem propriedades medicinais, mas eu tenho um laço afetivo com essa erva por conta da minha amiga Kátia Baiana. Vamos voltar. Então é isso. Agora eu vou levar para a frigideira primeiro, tá? Fazer essa pré-assada nela. Vou virar, vou fazer os dois lados. Aí à noite eu coloco ela, eu levo ela para o forno. Bora lá? Bom, já tinha postado a parte 1, essa é a parte 2. Espero que você goste. Faz em casa, se quiser, e compartilha, comenta, que eu tô aqui para isso. Um beijo.